Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Conversa Afiada. Meu nome é Julielson Oliveira, estou diretor administrativo da Ibra e serei o apresentador de vocês nesse momento para a gente falar um pouco sobre performance e carreira de sucesso. Hoje vamos dar início a uma grande jornada de aprendizado. Nosso objetivo é ajudar a vocês a enfrentar os obstáculos e entender mais sobre a jornada que te levará ao êxito na sua carreira. Por isso nós convidamos um dos maiores professores do Brasil para dar aquela aulinha pra gente. O nosso convidado de hoje é mineiro, natural de Laranjal, José Inácio da Silva Pereira, conhecido como Professor Pachecão. Um verdadeiro sinônimo de alegria, criatividade e irreverência. É precursor do estilo aula show que mudou o processo de ensino no Brasil. Descoberto pelos meios de comunicação, Professor Pachecão participou dos principais programas de auditório e talk shows da televisão brasileira. Brasil Legal com Regina Casé, Jô Soares, Domingão do Faustão, Programa Livre com Serginho Groisman, entre outros. Também atuou como professor no seriado Sandy Júnior, produzido pela Rede Globo, e conduziu o quadro Blitz durante um ano na Globo Minas, além de inúmeras outras aparições em programas de rádio e TV. Atualmente, o professor Pachecão percorre o Brasil e o mundo, realizando palestras motivacionais, além de ser colunista de educação na Rede Globo e portal G1. Professor Pachecão, ele é engenheiro mecânico com pós-graduação em gestão de negócios pela Universidade Federal de Minas Gerais, gestão ambiental e desenvolvimento sustentável pela FGV e atualmente é mestrando em gestão e auditoria ambiental pela Universidade León da Espanha. Também ele é escritor e autor do livro O Sucesso é Pura Física e Espiritualidade também. Esse cara é significado do sucesso através dos estudos. Portanto, seja muito bem-vindo, professor Pachecão. Obrigado, meu querido Julielson. Se minha mãe ouvisse isso tudo, ela ia adorar. Só que ela não está mais entre nós. Foi tarde. Mas onde ela estiver, vai aqui as ondas eletromagnéticas, né? Mandando essa mensagem para ela. Obrigado, querido. É um prazer estar aqui com você, com todos os amigos que acompanham, que estão nos acompanhando e que porventura virão nos acompanhar e nos ouvir, né? Porque o nosso objetivo aqui é levar uma palavra de esperança e também mostrar para todos que a vida somos nós que a construímos. Excelente. Só depende da gente. Excelente, professor. E é sempre uma aula quando a gente conversa contigo. Sim. Então é com muita alegria que nós, do Conversa Afiada, vamos trocar esse conhecimento aqui nesse momento. Conforme o livro que eu citei ali anteriormente, O Sucesso é Pura Física, esse assunto ele é muito discutido hoje em dia, o sucesso. E a pergunta que eu quero fazer para você é: o que é sucesso? Pois é, rapaz. Porque antes a gente correlacionar que o sucesso é física pura, mas o que é sucesso? É verdade, Juliano. Olha, sucesso é o cara estar bem, onde ele se encontra, fazendo o que gosta, com a pessoa que ele está do lado, não é? Perfeito. Com o que tem no bolso. Às vezes a gente sempre considera como sucesso, né, uma pessoa que conseguiu conquistar grandes coisas, né? Dinheiro no banco, etc e tal, mas não isso é uma das modalidades do sucesso, né? E nem sempre esse tipo de sucesso, que é o sucesso financeiro, quer dizer que vai proporcionar 100% de felicidade, porque se fosse assim, não haveria suicídio em Hollywood, as pessoas não ficavam em depressão. Exato. A gente encontra artistas em depressão, a gente encontra empreendedores e empresários milionários, trilhardários em depressão. Então você percebe que sucesso é você estar em Caratinga, ou estar em Laranjal, ou estar em Belo Horizonte, mas feliz com o que se tem e com o que se é. Perfeito. Eu sempre digo o seguinte: seja como os ipês, floresça onde estiver plantado. Se você está florescendo onde você está plantado, você é um cara de sucesso. Tem uma frase que eu gosto muito que diz que a vida ela é simples demais, nós que complicamos muitas coisas. Então, para a gente conquistar o sucesso na nossa vida pessoal, profissional, acadêmica, etc., existem os esforços que é natural que a gente precisa fazer, mas a gente tem como
e tem condições de tornar esse caminho mais suave. Sim, exatamente. O sucesso também pode ser o que eu encontrei com a Kátia aqui agora, né? Que estava aqui e falou assim, poxa, eu aprendi física com você. É você sentir, ser reconhecido, ter o trabalho reconhecido, né? Você fez alguma coisa boa para o outro. Isso. Você fez o mundo dela ser melhor. Se você faz com que o mundo das pessoas seja melhor, poxa, você é um camarada bem-sucedido, profissionalmente. E às vezes a gente nem imagina que nós impactamos tantas vidas das Sim, pessoas, né? Sim. Inclusive, já fazendo um adendo aqui, eu sou engenheiro de formação. Sim. E eu tive a alegria, enquanto eu cursava Física 1, Física 2, Física 3, Física 4, pegar algumas aulas na internet, por exemplo, Sim. com o professor Pachecão, olha só que nos deu um suporte muito grande ali na parte da física. Entendi. E, de fato, ela é sensacional. E nós vamos escorrer alguns assuntos aqui correlacionados à física, Perfeito. tratando justamente o conceito do teu livro sobre o sucesso, ser pura física. Então, o objetivo do livro, você desculpa aí se você fosse fazer uma pergunta, Fique à eu te vontade. cortei no ato. Uhum. Não, mas aí fala das leis mesmo, né? Por exemplo, a terceira lei de Newton, toda ação tem uma reação, né? Então, você vai para o mercado de trabalho. Se você atende mal as pessoas, você vai ter uma reação igual a que você praticou. Você vai colher aquilo que planta. Exato. Você entendeu? Quem planta vento colhe tempestades. Então você percebe que as leis da física, que foi descoberta por Newton, nesse caso a terceira lei, isso é uma ciência, é uma coisa da natureza. Entramos no século XX a cavalo e saímos do século XX a bordo de naves espaciais. E caraca, você fala, mas o que houve no mundo? Nós estudamos. Os cientistas provocaram a natureza respondeu. Aí ele provocou de novo de uma forma diferente, ela respondeu da mesma forma. E à medida que ele vai provocando a natureza, ela vai respondendo da mesma forma, não muda a maneira de responder, aquilo é uma lei. Então a toda ação tem uma reação. E isso vale para tirar uma nave do chão. A nave, quando o cara conta aquela contagem regressiva, né? Quando dá o zero, o cara dispara aqueles canudos saindo fumaça para tudo quanto é lado, joga gás para baixo e aí o gás joga a nave para cima. Toda ação tem uma reação. Se você dá um soco nessa mesa, vai quebrar sua mão, dependendo da intensidade. Então você vê que tudo na vida é tudo relacionado. Tudo nos une, nada nos separa. A lei da inércia, né, que depois que chega o momento da nave no espaço, você vê que não precisa mais daqueles tubos, né? Ele vai desprezando aqueles tubos, só vai aquele aviãozinho embora, né? Porque já chegou na velocidade, agora a tendência qual é? Permanecer no estado em que se encontra. Então, aí já caiu na primeira lei de Newton. Então, é a lei da inércia. Então, o cara tá deitado no sofá. Você não tira aquele cara dali não, mano. Você não tira ele dali não. A inércia quer dizer a tendência de permanecer no estado em que se encontra. Se todos os dias pela manhã você acorda às 6 horas da manhã, sábado e domingo não precisa, mas você acorda. Você pode não levantar. O corpo acostumou, tem inércia. Tem gente que deita de um lado, só dorme desse lado. Quando vai viajar, leva o travesseiro, só dorme com aquele travesseiro. Inércia, pô, o cara acostumou com o negócio. Muito bom. Você entendeu? Muito bom. Então tudo tem a ver com as leis da física. Perfeito. Existe um conceito dentro da física também chamado referencial, que tudo depende de um referencial. Tudo. Estamos em movimento ou estamos estáticos, a depender verdade. de um referencial. É né? verdade. Como que você correlaciona esse referencial? Pois Será que seria interessante a gente olhar para alguém que está em constante movimento? Como que é essa correlação para a nossa vida? Porque já que a condição de eu estar em movimento, em crescimento, seja profissional, pessoal, acadêmico, tem que estar correlacionado com um referencial. Exatamente. Como que eu faço essa correlação na vida? Bacana demais essa pergunta. Julias, o negócio é o seguinte, irmão. Dizem que você deve andar com os amigos que são melhores que você. Então o referencial, você jogou o referencial nos caras. Então ele é meu referencial. Eu vou me basear nele. Eu vou balizar o meu movimento em relação a ele. Aí esse movimento é em todos os sentidos. Crescimento profissional, de conhecimento financeiro. Então ele é meu referencial. E o cara sendo melhor do que a gente é muito importante, porque ele inspira você. Então o referencial, qual é o seu referencial? Se você levar em consideração alguém que não produziu, não estuda, não faz nada, aí você vai se sentir melhor, aí você vai acomodar. Você deve sempre procurar, você deve sempre ser o pior dos 5 caras que você mais convive, porque a tendência sua é subir.
Agora, se você conviver com os caras, você é o cara lá em cima e todo mundo, você torna-se o referencial de todos, você a tendência sua é descer. Então, o bom mesmo é você estar sempre em busca de um bom referencial. E o referencial é fundamental. Isso tudo, a física, todo movimento depende do referencial. Todo crescimento depende do referencial. Perfeito. É isso aí. Excelente. Isso é uma universidade ambulante, esse homem. Obrigado, querido. Muito obrigado. Bom, muito bom. Obrigado. Ô, professor Pachecão, sucesso é pura física, mas vamos voltar um pouquinho à história tua. Sem dúvida. Por que ser professor de física? Maravilhoso. Olha, conta um pouquinho dessa história pra aliás, gente. Eu não sabia o que eu ia fazer na vida. É a coisa mais difícil da vida, é o jovem descobrir o que se quer. Exato. Verdadeiramente o que se quer fazer. É complicado descobrir o que se quer fazer. Então, por exemplo, eu queria ser engenheiro agrônomo. Quando eu nasci, meu pai falou que eu ia ser agrônomo porque o amigo dele era agrônomo. E meu pai era aquele cara da roça, aquele cara rude, aquele cara que eu não queria estudar. E meu pai, poxa, um conhecedor bacana de que é não estudar. Então meu pai, com a sua sabedoria, falou: meu filho, fica tranquilo, você puxou o papai, mas você vai estudar. Eu não estudei não, mas você vai estudar. Eu vou te ajudar. Comprou uma enxada 3 libras, me levou para o canavial. Na terceira enxadada que eu dei, eu gritei: onde estão os livros? E aí, meu querido, foi sensacional. Ele falou: no final do canavial, 4 meses capinando, para nunca mais esquecer. Então, quem está nos ouvindo agora, que é pai, e seu filho não gosta de estudar, tem uma solução. Você entendeu? Bota para capinar o canavial. Tem sempre um canavial à procura de uma enxada, de um homem com bastante musculoso para capinar aquilo. E se for uma menina, a minha tia colocou a minha prima para ser dona de casa, para lavar a casa, para lavar prato, para lavar roupa. Cara, no final da semana ela falou: não aguento não, quero estudar. Então, os pais são responsáveis para fazer a galera estudar. Menino gostaram, porque estudar é doloroso, o aprendizado é doloroso. Agora é o seguinte, eu fui para São Paulo, e eu era um cara super, hiper, mega, ultra tímido, e eu fiquei desempregado 9 meses em São Paulo. E aí, rapaz, quando a coisa aconteceu, para fluir a vida, né? Aqui mora um destaque, né? Uma aula depois que dá para fazer a parte, né? Sim. Super leve, solto, Isso. E antes era tímido, né? Não, cara, Muito olha, bom. eu fui mas aí já foi uma coisa muito legal. A vida bate pesado. A vida é o seguinte, a vida, ela sabe onde é que você tá ruim. Isso. Então ela vem pra cima de você e fala assim: eu vou dar um jeito nesse garoto aí. Ela sabe onde é que você tá pecando, onde é que você tá errando, onde é que você tá mal. Aí, rapaz, a vida chegou, me pegou pelo colarinho da camisa, levou no muro com chapisco e deu uma esfrega. Falei assim: meu filho, aqui é matar ou morrer, mano, velho. Aqui você não sai sem morrer, ou você vai morrer ou você vai virar. Você vai mudar, cara. E aí eu falei assim: olha, o negócio é o seguinte, eu vou ter que transformar, vou ter que metamorfosear. Eu metamorfoseei, mano. Eu saí daquele cara super, hiper, mega, ultra tímido dentro do casulo, e voei que nem borboleta. E aí, o que rola? Rapaz, o que rola é que eu fui pra sala de aula e comecei a entrar numa de fazer zorra na sala pra brincar com o professor. Pra fazer a aula ficar gostosa. Não é pra zonear a aula, pra brincar, pra perguntar, pra questionar. E um dia um cara me chama pra cantar na sala de aula. E eu subi no palco para cantar com o professor, o último dia de aula. O vestibular da FUVEST era no outro dia. Aí eu cheguei na sala, ele chegou: alguém quer cantar comigo aí? E eu levantei o dedo e fui lá cantar com ele. Subi aluno e desci professor. Uau. Por quê? Nós cantamos, a galera olhando pra gente. Rapaz, no final, aqueles aplausos maravilhosos, 300, 400 alunos numa revisão de pré-vestibular. Aquela galera linda, maravilhosa. Gente, eu nunca fui aplaudido na minha vida. Ainda mais por essas meninas tão bonitas. Eu serei professor. Olha que lindo, eu serei professor, mano. Você tá louco, isso aqui é bom demais. Aí eu descobri, cara, qual é a área? Eu tinha um professor lá que ele era muito gente boa, professor Ernesto. E ele era professor de Física 1. E aí, cara, nós conversávamos sempre nos corredores, conversávamos no intervalo, era muito disponível. Aí foi você, professor de Física. Comprei um livro resolvido de Física e fui estudá-lo. Eu aprendi Física estudando sozinho, no livro resolvido. Então, quem não sabe uma matéria, compra um livro resolvido. O livro do professor. Eu acho que esse mundo é louco, sabe por quê? O livro do aluno vem tudo sem fazer e ele não sabe nada. O livro do professor que sabe tudo, vem tudo feito. Rapaz, esse mundo tá errado. Aí eu comprei o livro do professor, Praça João Mendes, em São Paulo, no início da rua da Avenida Liberdade. Comprei um livro de Física resolvido e estudei. Aí eu comecei a tirar onda com os meus amigos que eu sabia física. Cara, sabe o que, rapaz? Eu vou te explicar, hein? Você presta atenção que eu vou te explicar. Aí eu explicava pros caras, né? Rapaz, você sabe física mesmo? Aí eu sou o cara. Aí, aquelas
aquelas meninas lindas, né? Eu vou te explicar, presta atenção. Aí eu falei, sabe o quê? Você não sabe nada, você não tá nem escrever o seu nome. Aí eu falei, pô, vou te explicar essa parada aí. Eu falei, rapaz, você sabe mesmo. Explica mais esse? Eu falei, só mais esse. Só mais esse, que eu tenho que ir no intervalo. Aí, Juliano, tem que fazer mal zorra. Aí eu comecei a gostar de física por causa de um professor. Cara, o professor, ele é o cara, ele inspira. Professor é inspirador. O professor precisa saber disso. Que ele ali na frente, ele está formando a formação que ele dá, não só a formação científica, né? Mas de humanidades, né? Ele indica caminhos. Perfeito. Até exato. Hoje eu falo com os dois professores. Professor Clóvis e o professor Ernesto. O Clóvis foi quem me chamou para cantar. E o Ernesto foi da física. É Cosme, o professor Cosme me chamou para cantar. Hoje ele é pastor em São José dos Campos. E o professor Ernesto, hoje ele mexe com... ele faz comidinhas lá, ele trabalha com... Gastronomia? Gastronomia. É, gastronomia. Fantástico. Não é lindo? Professor, demais. É lindo, sensacional. cara. E isso volta ao assunto que nós havíamos discutido anteriormente, da necessidade de a gente ter um referencial. Isso aí, referencial. E um outro ponto de aprendizagem, saudoso professor Rosendo, um professor que eu tive de ética, e ele disse algo fantástico, que para mim sempre ficou na minha memória, que a gente descobre que nós aprendemos quando somos capazes de ensinar. Mas, tranquilo. A gente só aprende... Exatamente, a melhor forma de aprender é ensinando. É ensinar. E ali no momento do ensino é onde a gente aprende muito mais. Exatamente, né? Então é fantástico, fantástico. Essa história é sensacional e inspiradora para todo mundo que está nos ouvindo, assistindo, que isso sirva para a gente de uma motivação, a gente pegue esses pontos da nossa discussão e traga para a vida, né? Porque as pessoas acham, Juliette, que nós temos algo especial. Temos nada de especial, não tenho nada de especial não, pô. Eu sempre digo para as pessoas, e gosto demais de falar isso, eu era retireiro lá em Laranjal, rapaz, Laranjal fica perto de Murié aqui, ó. Eu era retireiro, leiteiro, boia fria, capinava lá com meu pai, e um dia eu resolvi sair. Só é possível chegar se um dia você partir. Eu parti, pô. Eu lembro que no dia 6 de março de 1976, eu estava jogando futebol com 3 amigos lá, eram 2 duplas, uma que defendia no gol, outra que batia a bola, e aí a bola batia na trave, saíamos correndo atrás da bola para fazer o gol, para converter, e aí aquela festa, aí eu lembro do sol indo embora, e eu falei assim, poxa, eu fechei aqui. Eu estava com 16 anos, vou para Campos amanhã, e não vou ter mais tempo de jogar futebol. Virou a página. E os meus amigos que continuaram ali, hoje nem jogam futebol mais. Estão lá. Então você tem que fechar ciclos e começar outros ciclos. Então, às vezes o cara não quer estudar. Eu falo assim, daqui a 5 anos, os 5 anos vão passar. Se você estudar, você vai ter um diploma. Se você não estudar, você não vai ter nada. Então, opta por estudar. Toma atitude. Toma atitude. Você entendeu? De qualquer maneira, os 5 anos vão passar. Vai, estuda. Exato. E os meus amigos, quando eu passo, falam, cara, você teve muita sorte. Eu tive que sorte, né? Estudei pra caramba, mano, velho. Estudei, ralei. Foi trabalho. A sorte vem depois do trabalho, né? Perfeito. E a gente tem essa necessidade do esforço, né? Isso é do ser humano. A gente tem que se esforçar porque a gente não consegue. Senão a gente não consegue. Aqui, a borboleta, nós falamos da borboleta de metamorfose, a lagarta tá lá. Depois ela entra, faz um casulo e fecha lá dentro. Imagina, ela está que nem nós estamos em casa na casa dos nossos pais. Aquele conforto. Mamãe leva comidinha na mesa. Papai dá dinheirinho para o final de semana. Meu irmão, quem é que quer sair disso? Então a lagarta está dentro do seu casulo, que nem o cara que está em casa agora. Então ele está tudo na mão dele. Agora acontece o seguinte, o que acontece com a lagarta? Começa a metamorfosear. Surgem umas coisas duras nas costas dela, que ela fala assim, gente, está acontecendo comigo aqui, mano. E aí surge aquelas asas, e aquelas asas não tem espaço dentro daquele casulo, e ela começa a ficar incomodada com aquilo, e aquilo força o casulo, e a pouco rompe aquele casulo. Aí ela vai voar. Então veja bem, se você chegar lá, e cortar aquele casulo, você, nossa, coitadinha da lagarta, ela tá sofrendo tanto. Me dá aí um gilete que eu vou ajudar ela a sair daqui, tadinha. Ela não voa. Então você vê que o sofrimento, ele é pedagógico. Você cresce com o sofrimento. É por isso que a vida é difícil, para você desenvolver habilidades. Se você não tiver esse momento difícil na vida, você não desenvolve habilidades. Exato. Professor, ainda voltando sobre o assunto da física, um momento de nostalgia. Eu lembro que enquanto eu estudava algumas coisas lá do professor Pachecão,
algumas metodologias para poder aprender alguma disciplina ou aprender memorizar alguma equação. Diz lá do MRUV, de Torricelli, a musiquinha do campo elétrico. Força que entra, meu bem. Esse momento nostálgico pra gente, lindo, permita a gente reviver esse momento nostálgico. Eu passei 12 anos, sem demagogia, 12 anos para fazer a forma de Torricelli. Para ela bater, porque quando você fala na sala de aula, você sente que ela virou, porque a galera curtiu a fórmula. O Vovô Fudeu Vovó, mais duas amigas dela. Rapaz, essa foi difícil. Cantei música para aquilo. Na hora do vestibular, você precisa saber que no movimento uniforme só usa D igual a VT. Não ia. Aí os caras estavam te olhando. Aí eu falei, Deus vê tudo, diabo vê também. Aí a coisa começou a melhorar. Diabo vê também, mas meio atrapalhado. Vi a volta do toco. E o menino, vi a avó acendendo a tora, professor. A avó dele é roqueira, Jane Joplin. E o Torricelli, que é o VF ao quadrado, mais VO ao quadrado, mais 2AD, que ficou Vovô Fudeu Vovó, mais duas amigas dela. Olha, ela demorou essa... Não, aí você vê o seguinte... Não, porque é o seguinte, eu falo, vovô não tem tempo ruim, galera. Vovô não tem tempo ruim. Vovô não tem tempo ruim, não. Então, quando você lê um problema, não te deu tempo, nem te pediu tempo, é o Torricelli, pô. Na hora. O cara nunca mais esqueceu. E fantástico, nunca mais esqueceu. E aí, às vezes, eu tô na rua em Belo Horizonte, né? Passa um aluno da época, daquela época, né? Ele abre o vídeo e fala, Pachecão, vovô, eu falo, esquece isso, menino. Eu não consigo. Não dá. E marca na mente dos alunos. É fantástico. É sempre assim, a emoção, o segredo do aprendizado está na emoção. Esse é o segredo. O segredo de uma venda está na emoção. O ser humano, ele tem que estar vivendo e tem que estar curtindo. Então, às vezes, o camarada gosta de comprar com fulano, gosta de ser atendido por fulano, gosta de um médico tal, porque o médico é gente boa, o vendedor é gente boa, o professor é gente boa. Você tem que procurar sempre associar essa coisa da emoção junto com o aprendizado. Porque aí entra aquele negócio do hemisfério direito e esquerdo e faz a ponte. Os dois hemisférios têm que estar jogando juntos. E inclusive, eu queria até fazer essa associação, já que você entrou nesse assunto, desses dois hemisférios nosso lado esquerdo e nosso lado direito. A gente tem um lado muito racional, a gente tem um lado também criativo e imaginário, vou chamar dessa forma, né? E aí nós temos o professor Pachecão da área de exatas e temos o professor Pachecão cantando a música do campo elétrico. É verdade. E aí como que embora você tenha se colocado como não sendo um musicista, né? Mas como que a arte, a música e algo que esteja muito relacionado à criatividade, à emoção, ela serviu para o seu crescimento e para você conseguir alcançar um sucesso na vida. Porque, falando para um público da área de exatas especialmente, né, pensando nós, engenheiros ou outras pessoas da área de exatas, que às vezes vão se fechar muito a um lado apenas puro, racional, deixa de lado o lado da criatividade, deixa de lado o lado da emoção, que também é algo fundamental para nós. Se eu estivesse diante de uma turma de exatas, puramente exatas, não haveria nem a necessidade de fazer essas músicas, porque o camarada entenderia a explicação perfeitamente. Eu chegava lá e falava assim, gente, campo elétrico, força elétrica, campo elétrico. O cara fala, campo, o que é campo? Aí eu falo, gente, o campo é o pai da força. Só existe força se tiver o campo. Então, se existe, porque tem um pai. O seu pai é o campo e você é como se fosse a força. Então fica aí, F é igual a Q vezes E, força que entra. Só vai ter força elétrica se tiver campo elétrico. Só vai ter força gravitacional se tiver campo gravitacional. Só vai ter força magnética se tiver campo magnético. Então, campo e força, tudo nos une, nada nos separa. Se faltar se faltar o campo, não tem força. Aí o cara já está entendendo aquela parada. Agora o aluno fala assim, caraca, eu não consigo memorizar essas coisas, nem pro cara, eu não consigo entender isso. O que esse cara quer dizer com isso? Aí você tem que trazer a música, ou trazer uma brincadeira, ou trazer alguma coisa para que ele se interesse, ou para que ele saia dali, para que inspire o cara, que eu entendi, mas eu vou ajudar mais. Quer dizer, esse sócio não é difícil não, esse sócio é fácil. Eu vou pegar um pouco em casa que eu consigo. Quando você dá a ele aquela coisa do novelo, né? Você dá a ele o início fio da meada,
o cara segue sozinho. Porque no fundo, quem aprende é o próprio aluno. Ninguém ensina nada para alguém quando esse alguém não quer. O que nós temos que fazer como professores é inspirar o cara a querer. O professor, ele vai falar pro cara, ensinar pro cara, que nem vontade de bicicleta. Vou te ensinar como é que anda de bicicleta, hein? Aí eu mostro pro cara. O cara entende, mas ele não aprende. Porque tem uma diferença entre entender e aprender. Então ele entendeu como é que é o mecanismo. Ele tem que pisar no pedal, apertar e subir em cima da bicicleta e andar. Aí ele entendeu. Para ele aprender, ele tem que dedicar. Então eu vou fazer na sala o quê? Eu vou fazer com que ele entenda o processo. Agora, para ele aprender, ele tem que chegar em casa e estudar. É por isso que o cara, às vezes você tem aula o dia inteiro e não resolve o problema do aluno. Você tem que ter um período para estudar, para entender a matéria com o aluno, com o professor, e depois tem que ter um período de dedicação, onde ele vai fazer. Aí vai fazer aquelas conexões cerebrais. Porque o ser humano não grava uma matéria como grava com uma foto de um celular. Okay. Você grava redes neurais. Você tem redes neurais, vai fazendo conexões nos aqueles axônios ali, dendritos na cabeça do cara. Então você tem ali os neurônios que se conectam e faz uma rede neural. Quando você quer lembrar uma coisa, assim que recebe o comando no seu ouvido, o cérebro já se organiza e já te dá a coisa pronta. Mas aí, por isso você tem que estudar sempre, para você fortalecer aquela rede. Porque se você não fortalecer, você acaba usando o neurônio para outra coisa e aquela rede se desfaz e você não aprende. Então a música, ela existe para exatamente reforçar esse caminho, para reforçar essa ideia de que eu entendi, agora vou batalhar porque eu consigo caminhar. Isso é uma mensagem para os dois públicos, né? Para o público do aluno, para entender que ele precisa se esforçar. Precisa se esforçar. Existe isso, é uma mensagem também passada para os professores, que são responsáveis por influenciar e fazer os alunos terem vontade. Tem que fazer o cara gostar. Tem que fazer gostar. Tem que fazer gostar. O bom professor é aquele que faz o aluno entender. É aquele que faz o aluno entender e gostar da matéria. Isso. Gostar do que está sendo apresentado. Ele coloca ali uma emoção, em que o aluno fala assim, pô, é legal isso aí. Tem que mostrar para que serve aquilo ali também. A aplicabilidade daquilo. Porque o aluno gosta muito de saber para que você tem que saber isso, professor. Aí você tem. Eu lembro que eu brincava no cursinho, falei, para que você tem que saber? Eu não sei não, mas você tem que aprender. É aquela velha história, né? Onde ou para que eu vou usar a Bhaskara? Bhaskara. Bhaskara é tradicional, né? É Bhaskara, exatamente. Então a gente realmente tem que ter esse conceito prático. Professor, fazendo essa junção, onde a gente tem o professor Pachecão, desenvolveu, engenheiro mecânico, professor de física, qual que foi o momento de insight onde você chegou à conclusão de que o sucesso, ele é pura física? Porque aí vem como autoria o livro. Então, o que eu gostaria de entender é assim, sabe aquele momento que nós temos aquele estalar de Deus, vem um insight? Peraí, o que eu desenvolvo, o que eu faço ao longo do tempo na minha vida, dar aulas de física para uma garotada, para um público, o que eu estou fazendo, na verdade, é um sinônimo do sucesso. Aliás, o sucesso é pura física, é uma relação de igualdade aqui dentro. Exatamente. Como que foi sua sensação quando você caiu a ficha de que o que você escolheu fazer ao longo da vida, na verdade, é uma tradução do sucesso definido por você inicialmente? Entendi. Bacana. Sensacional. Meu irmão, olha, Julia, o negócio é o seguinte, cara. A física proporcionou às empresas a desenvolver tecnologias. Então, a diferença das nossas escolas, por exemplo, e as empresas no Brasil, é que não há uma conexão, não há um investimento das empresas nas universidades, para as universidades desenvolver teorias que depois são traduzidas em tecnologia. É a aplicabilidade da teoria que os cientistas descobriram nas faculdades. E a física, como por exemplo, faltando a falar da nave espacial, que levou o homem à Lua, que levou para os cantos mais, todas as leis que nós falamos nas salas de aula, e todas as leis, né, não só aquelas, mas a teoria quântica, relativística e tudo mais, ela trouxe o conhecimento dela, proporcionou ao homem conhecimentos assim, e uma aplicabilidade muito grande na medicina, na psicologia, na psiquiatria. Aí eu falei, pô, mano, essa física, cara, ela é feroz.
ela não é fácil não, ela vai longe. E aí cai naquela coisa que Aristóteles falou da árvore, né? Que as raízes é a metafísica, que o tronco é a física e as outras áreas são as outras matérias. Então quer dizer que tudo é física mesmo. Pô. Aí eu comecei a pensar que a física é que é a base da coisa toda, que é a física que dá sustentabilidade às outras áreas. Então, em qualquer área que você do conhecimento que você vai caminhar, seja na economia, seja na medicina, seja na psicologia, a física está lá. E a física, conhecendo as leis da física, e se você aplicar essas leis da física, você vai chegar ao momento em que você vai conquistar aquilo que você quer. Então eu fui percebendo essas coisas e aquela coisa do foco, né? Que você tem que saber o que você quer. Qual o seu objetivo na vida? E se você pegar uma lente, ou senão você deixa seu carro na rua. Você deixa seu carro dormir na rua, caiu o orvalho da noite. Aí aquele orvalho da noite, se você não enxugar o seu carro de manhã, não tem problema ele dormir na rua. O que não pode é ficar com aquele orvalho pela manhã. Você tem que enxugar o carro. Se você deixar aquele carro molhado, a luz do sol bate no orvalho, aquele orvalho, aquela gotinha d'água do orvalho, concentra a luz do sol em cima da lataria do carro e queima o carro. Aí você fala, pô, então quer dizer que torce aquele pontinho, fica aquele pontinho queimado ali. Aí a sua pintura fica horrorosa. Aqui, quem está nos ouvindo agora, às vezes nunca viu isso, põe uma gota d'água na barriga, quando você estiver na piscina, e vira para o sol. Daí a pouco você não aguenta não, ela queima a sua barriga. Você entendeu? Faça essa experiência, queridos. Põe uma gota d'água no umbigo, por exemplo, no meio da barriga, e vira para o sol. Daí a pouco está queimando, porque aquela gota d'água vira uma lente. E aquela lente concentra a luz. Então, você tem que ter um foco, porque onde você olha, você tem que estar focado naquela coisa. Focado, o que você quer? Eu quero isso. Então, focado naquela coisa. Inclusive, abrindo um parênteses aqui, eu estava em Rondônia, estava viajando com o cara, nós estávamos falando sobre foco, né? E tinha um bicho que estava no meio do asfalto, estava morto, e o urubu estava lá. Passou uma carreta de lá e uma carreta de cá, e o urubu não saiu. Aí o cara falou assim, esse urubu está focado. Muito bom. Esse urubu tá focado. Nada tirou o urubu dali não, mano. Esse urubu tá focado. Então é o seguinte, nós temos que estar focados naquilo. Nada nos distrai. Vai viajar, vai sair. Não, eu vou ficar estudando. Então, por exemplo, final de semana, meus amigos iam viajar, meus amigos iam namorar, eu ficava na universidade, ficava estudando. Aí eu fazia projetos para eles, eu estudava, fazia relatórios para eles, e eu ganhava uma graninha, e eles viajando, namorando. Cara, formamos o cara... Não, o cara foi fazer outras coisas, não tinha nada a ver com a área dele, porque ele não estudou. Eu estava focado. Então, todas as leis da física, por mais banais que elas sejam, como, por exemplo, pressão. Pressão, falei, que pressão? A vida é pressão, pô. Você tem que bater meta, você tem que vender, você tem que fazer, você tem que estudar, você tem que tirar boas notas, você tem que estar em casa, você tem que atender sua esposa, você tem que atender seus filhos. A pressão pra tudo quanto é lado. A pressão, rapaz, a pressão transforma, através da pressão você transforma um carbono, que é carvão, em diamante. Então, olha só, a pressão fez isso. O que o pai do Michael Jackson fez com ele? Pressionou ele, vai ensaiar. O pai do Michael Jackson tinha um ranço com ele, que ele não gostava de deixar o menino à toa, não. Ele vai ensaiar. Ele ensaiava. Ensaia de novo. Aí o cara ensaiava 5, 6 vezes no dia. Por fim, mano, ele deslizava no palco de tanto ensaiar. Ele virou um diamante, cara. E é tão verdade isso que no final ele mudou até de cor. Mas eu quero que você saiba o seguinte: ele fez um cara. Ele fez o cara foi o bicho, o maior cara que vendeu mais disso no mundo. Foi Michael Jackson. Então você vê que todas as coisas que aplicam na vida, tem a física no meio. Absolutamente. Você comentando sobre o foco, na minha mente aqui, foi lá na física ótica. Porque eu comecei a pensar nas lentes divergentes, convergentes, ampliar a visão, reduzir a visão. É isso aí. Então você veja bem, fantástico. As leis da física, tudo tem a ver. Você quer conseguir alguma coisa, você tem que tomar uma atitude. Isso. Tomar atitude, você saiu da inércia. Para você tirar um corpo da inércia, você tem que aplicar uma força nele. E a força de vontade é que faz nos mover. Olha que chique. Caraca, mano, então você vê que tudo está casado com a física. Então, por isso que você quer ter sucesso, use as leis da física. E aproveitando esse ponto, como que a gente colocaria o conceito da entropia aí dentro? Pois é. Já bacana. Que a gente pensa na termodinâmica como algo que é como um grau de desordem de um sistema, sim, né? Como sim, que você colocaria
a entropia dentro desse sistema? Entropia linda, né? Perfeito. Tudo caminha para a Famoso desordem, delta né? S. Tudo caminha para a desordem. E é muito importante saber disso. Você gasta energia para colocar as coisas em ordem. Então, por exemplo, sua casa está lá, passa 10 anos, precisa de pintar. Então ela está descascando, a luz do sol bateu, perdeu a cor, você tem que repor aquela coisa lá. Então você tem que estar repondo sempre energia para que o sistema fique em ordem. Se você não colocar energia, a coisa degringola. Então, se você não colocar dedicação no seu casamento, você perde. Se você não dedicar ao seu filho, você perde ele. Então tudo, se você não dedicar a sua carreira, você perde ele, porque tudo tende à desordem. É preciso estar sempre atento a todas as áreas da sua vida, inclusive ao conhecimento. Que quem às vezes está nos ouvindo agora não sabe se estuda, se não estuda, a solução é estude. Por quê? É difícil, você vai gastar energia? Vai. Então, se você vai gastar energia, você está buscando a ordem através do gasto da sua energia. Fantástico. Então, a entropia nos convida nos diz o seguinte: se você não prestar atenção, se você não dedicar alguma coisa, a sua vida vai degringolar. Porque tudo que foi construído será destruído. Tudo que foi composto será decomposto. Então a tendência é a coisa ir para o beleléu, como diz lá no interior. Muito bom. O negócio é para o beleléu. Então a entropia E só para fechar, essa teoria da entropia foi que os físicos usaram para justificar a existência de Deus. O cara trouxe Deus para a equação porque falou assim: peraí, o sistema solar está aí. Se não existisse, como é que o sistema vai se organizar por si só? Não existe isso. Uma casa não se pinta por si só. Você entendeu? Um carro não se reconfigura por si só. Não se repinta por si só. Você tem que estar lá gastando sua energia. Mas então quer dizer que alguém gastou a sua energia para colocar o sistema do jeito que está. Porque se não fosse assim, o sistema solar degringolaria, aí danou-se, aí a língua não alcançou. O negócio ia pro beleléu. Ou seja, o sistema solar ia pro beleléu, mano. Você entendeu? Conclusão: precisou de alguém para colocar aquilo em ordem. Senão a coisa degringolava. Então, o que eu quero dizer com isso? Deus foi fundamental para justificar o universo em ordem, porque já que as coisas tendem para a desordem, um sistema por si só não se organiza. Se organiza. Perfeito, fantástico. Tem me fez lembrar de uma história de um homem próximo, já à beira da morte, um homem muito rico. É uma história que eu vi, achei fantástico disso. Um homem muito rico, beira da morte, ele não acredita em Deus. Para mim, Deus não existe nem nada. No final do momento, falou assim: qual que é o seu último pedido? E aí ele falou assim: meu último pedido é que todos os meus bens, tudo seja entregue ao diabo. Esse foi o desejo dele. E aí se reuniram para poder discutir como que atenderia esse pedido desse homem. E aí um sábio senhor disse assim: vamos fazer o seguinte, vamos isolar a casa dele e a partir de então ninguém mexe lá, não faz mais nada, porque vai crescer mato, vai entrar serpente, vai fazer tudo. Então não existe nada melhor e mais eficiente do que não fazer nada para entregar tudo ao diabo. É uma expressão, uma história que traz essa correlação de que se a gente não faz nada, seja na nossa carreira profissional, seja na nossa família, como você bem posicionou, exatamente, no relacionamento ou com os filhos, né, o conjugal e etc., a tendência é a desordem. A desordem. E a desordem não é de Deus. Não é de Deus. Não é de Deus. É exatamente isso aí. Você precisa de colocar. Por isso você tem que gastar energia. Você tem que introduzir energia no sistema para que ele fique em ordem. Exato. Senão a coisa degringolaria. Degringolaria. Aí foi. Muito bom. Pessoal, a gente tocar mais um assunto aqui que é de extrema importância, já que a gente está correlacionando tudo aí entre sucesso, carreira. Estamos abordando sobre como a gente vive a nossa vida cotidiana mesmo, né? Trazendo essa física para perto de nós. E sendo ela uma das ciências mais importantes que justificou o desenvolvimento de tantas coisas, como está sendo a sua experiência como professor Pachecão, lidando com as tecnologias, viajando pelo mundo afora, deparando com situações cada vez mais inovadoras, cada vez mais em constante desenvolvimento? Perfeitamente. Como que esse avanço da tecnologia, desse desenvolvimento todo, corrobora para que a gente consiga atingir o nosso sucesso e não ficar para trás? Aliás, tudo está avançando demais. Tem hora que a gente
vai, se qualifica. Daqui a pouco, o que você qualificou já está para trás. Vamos para uma outra condição nova. Verdade. Então, como tem sido a sua experiência na área da tecnologia, viajando pelo mundo? Que eu vi te acompanho na rede social, eu vi um passeio teu lá, assim, a trabalho em Dubai. Sim. Então, sim, é um local com um desenvolvimento de tecnologia assustador. Sim. Assustador. Sim. Então, como tem sido a sua experiência com essa tecnologia? Olha, é uma coisa que você tem que estar ligado o tempo todo, atento e aberto ao aprendizado. Isso. Porque as pessoas falam assim, não, sou uma pessoa experiente. Eu sempre digo, experiência, quem a tem? Se a todo momento tudo se renova. O cara tinha experiência na década de 50. Então, por isso que as pessoas têm que estudar. Porque se você não estudar, você perdeu o bonde. E o que vai sobrar para você? Não vai sobrar muita coisa. E é tão simples, cara. É só você sentar, se esforçar. Primeiro você tem que querer. Como já dizia Raul Seixas, basta ser sincero e desejar profundo. Você será capaz de sacudir o mundo. E você é campeão, pô. Nós somos campeões. E se alguém duvidar disso, só pensar em papai e mamãe nos fazendo, você saiu do papai e foi para sua mamãe, você ganhou a corrida de 500 milhões de espermatozoides. O seu espermatozoide ganhou, cara. O seu espermatozoide é o cara, então você tem que honrar o seu espermatozoide, porque você, pô, ele andou uma distância que para o tamanho dele, pela distância entre papai e mamãe, para o nosso tamanho comparado, seria como correr São Paulo, Rio de Janeiro. E o nosso espermatozoide correu com milhões de caras e chegou em primeiro lugar. Puxa, pole position, o cara é o bicho. Então, somos campeões. Então, nós podemos aprender, desde que você queira. Esse aqui é o detalhe, você tem que querer. E a tecnologia exige de você estudo permanente. Você nunca pode abaixar as armas. Você tem que estar sempre em constante movimento e a vida é dinâmica. O que mostra que a vida é dinâmica. A vida não para, a água parada apodrece. Então você tem que estar sempre em movimento também. Vai ter tempo para descansar, você vai ter eternidade para descansar. Agora é para cansar. Esse corpo é para usar. Isso é para cansar. Então, e a todo momento a sua cabeça está sempre se renovando, sempre estudando. Eu, com quase 60 anos, eu fui fazer intercâmbio nos Estados Unidos, fiquei em San Diego 5 meses. Eu cheguei na sala de aula, os caras tudo me olhando, pensei que eu era o diretor da escola. Eu falei, hi there, how are you? E sentei lá no fundo. Os caras falaram assim, pô, o que esse maluco tá fazendo aqui na sala? E eu fiquei amigo da galera, fiquei 5 meses lá. E aí aprendi algumas coisas, já estudava no passado. Então, inglês é uma coisa que você tem que estar sempre estudando. E é bom você estar sempre estudando, porque você está sempre querendo fazer alguma coisa. As pessoas que constroem o mundo não aposentam. Ela pode até se aposentar, mas elas não param. Que nem o Kaczynski, que fez motos aos 85 anos. Ele tinha 85 anos quando ele abriu uma empresa que faz motos Kaczynski. Aí o cara, 86 anos, montou numa moto de 1.200 cilindradas, acelerou até o talo, colocou uma loira na garupa e falou pra ela assim, tá seguro? Tô, e largou a embreagem e vazou pra cima de um globo da morte. Ele não fez o loop, mas fez até a metade e voltou de ré. Então você vê uns caras desses, é para te inspirar. Esse é o nosso referencial. Pessoas que fazem, pessoas que vão à frente, pessoas que nos inspiram. Morreu com 96 anos. Depois ele vendeu, foi plantar orquídea na Serra de Petrópolis. Eu imagino ele indo embora. Falei, valeu planeta, valeu pessoas, fui! E foi embora. Esse valeu a pena ter vivido. Isso. E o que Deus quer da gente é isso. Então a tecnologia... ela tá, por exemplo, fui no Japão, fiz umas palestras no Japão, você vê aquele povo, aqueles meninos, tudo agarrado nos celulares, nos computadores, estudando, sempre atentos. Agora, lá o Japão, a concorrência é monstro, né? O nosso Brasil ainda está por fazer. Olha aqui, nós somos sortudos. O nosso Brasil, se você estuda um pouquinho, se você tem um upgrade, uma coisinha a mais, você já tem o seu espaço garantido. Mas, até certo ponto, mas você tem que estar sempre estudando, buscando conhecimentos. Agora, a tecnologia nos move, ela nos convida à mudança. Você está habituado com uma coisa, já vem uma outra. Já vem um novo iPhone, já vem um novo computador, já vem um novo programa, um novo aplicativo, onde você vê que a todo instante a página está sendo virada. Então, todos os dias você tem que nem na savana africana. Salve-se quem puder, não é? Você tem o leão, mas o leão vai ter que procurar a gazela mais lenta e a gazela tem que correr mais que o mais rápido dos leões. E a vida é assim, poxa. E é bacana que seja assim, porque senão seria triste viver.
Se a vida fosse aquela coisa parada, não teria Monótono sentido. demais. Seria. Então, muito ruim. Júlia, eu procuro fazer o seguinte, eu procuro conversar, fazer cursos na internet, eu procuro alunos, ex-alunos que mexem com esse tipo de coisa e passo, às vezes, umas horas com eles, procurando saber algumas coisas, me informando. E a gente tem que estar sempre em busca. Então essas coisas, e às vezes equipamentos novos também, porque a gente está sempre procurando fazer. Por mais que às vezes eu não tenha muito tempo, mas eu procuro no tempo que tenho de folga fazer alguma coisa nesse sentido. Perfeito. E são os dois públicos, né? A gente tem essa garotada nova que está crescendo aí já nessa era tecnológica. Nós temos as pessoas em uma geração anterior que também está se adequando à questão da tecnologia. Então nós temos os dois públicos aí e essa mensagem, ela chega a esses dois públicos que você acaba de falar. A garotada jovem que precisa se conectar mesmo, precisa se envolver e não deixar esse lado humano, né? Essa essência do ser humano. E, gente, também nós temos aí a geração mais antiga que também está se adequando às tecnologias. Precisa. Isso é perfeito. Senão vai ficar fora do mercado. Fica fora do mercado. Exatamente. E se adequa às condições. Agora, não é fácil. Não é fácil. Às vezes o cara fala assim, não quero, não precisa aprender. Precisa aprender, senão você não acompanha a galera, não. Não consegue. O professor não sabia ligar um computador, não sabia fazer uma aula online. A necessidade utilizou isso. Hoje os cursos online resolvem o problema. Eu fiz curso online. Na Europa você tem universidades online. Você lá de Salamanca, você faz um curso aqui, você faz a Harvard. Harvard já tem. Já tem. Você entendeu? Então você precisa saber que, além da língua, que agora também está vindo a inteligência artificial, né? Que está facilitando muito esse processo da linguagem, está desenvolvendo tecnologias aí que você consegue talvez fazer uma palestra em japonês, em chinês. Você está falando em português e o dispositivo está transformando. Eu estive na Suíça e aí conversando com um motorista de ônibus, que eu fui visitar uma amiga que eu conheci em San Diego, e aí porque na Suíça você fala 4 idiomas, né? E o francês é feroz. Aí eu liguei o celular lá no francês e perguntei ao motorista que quando o ônibus voltasse passaria pelo mesmo ponto, porque eu ia descer ali. E aí, só que a hora que eu achei o aplicativo, a hora que eu falei, aí coloquei no ouvidinho do cara, já tinha passado o ponto. Aí não tinha mais jeito. Aí eu perdi a amiga, você não deu. Não deu. Mas então, quer dizer, a inteligência artificial está vindo para ajudar. E a nanotecnologia também. A gente tem que entender essas coisas, né? A nanotecnologia vai injetar robôs, nanorobôs. Isso na medicina é fantástico. Na veia do cara, né? Se o cara tiver um problema, um câncer, uma veia entupida, ele vai lá e destrói. Cara, esse é o bicho. Então nós temos que ter conhecimento dessas coisas, estudar isso, porque de certa forma a nossa vida vai ficar dependente. Nossa vida vai depender disso. Então nós vamos chegar aí a 100, 120 anos em breve. Né? Essa nova geração, até mesmo a gente, né? Eu com 60 anos, daqui a pouco instaura isso no mercado, os hospitais vão ter isso à disposição, e aí nós vamos ter um probleminha, o cara injeta lá nanorobôs e ele vai começar a caçar problema dentro de mim, e aí onde achar e vai destruir. E a vida permanece aí 100, 120, 130, 150, você entendeu? Fantástico, professor. A tecnologia, ela veio aí para fazer com que nós tenhamos melhor qualidade de vida, Sim. Né? E nós como profissionais temos que ter acesso a essa tecnologia e ao conhecimento dela, ao domínio dela. Exatamente. Isso é uma responsabilidade muito grande que os educadores de todo mundo têm para apresentar e desenvolver, né? Desenvolver essas inspirar, cientistas, né? E inspirar as pessoas, os alunos, os jovens a correrem atrás. Pô, eu gostei desse assunto aí, professor. E ele vai e estuda. Me recorda aí no início da nossa conversa de como que a ciência ela veio se desenvolvendo e a base dela é o questionamento e a necessidade. Então eu tenho uma necessidade, a gente vai fazendo os questionamentos e vem o desenvolvimento que nós temos. E hoje cada vez mais está acelerado, bastante acelerado inclusive. Professor Pachecão, tirar esse momento para a gente conversar sobre o seu livro A Ciência do Sucesso, 10 leis da natureza aplicadas para o sucesso na vida e nos negócios. Exatamente. Aí eu apliquei... Dê um spoiler para a gente desse Ó, livro. esse aí, que é o seguinte, é de novo a física, é de novo a ciência, mas aí eu tentei trazer exemplos
né, de vida e de situação, de aplicação que eu fiz nas salas de aula. O livro anterior, Sucesso é Física Pura, eu falei das leis e descrevi as leis. Esse aí descreve a aplicabilidade das leis. Então, por exemplo, eu usei isso nas salas? Eu usei isso nas salas. Eu fiz uso dessa lei. Então, como é que eu fiz uso com os alunos? Né? Eu tomei a atitude de fazer vestibular com os meninos, corri riscos, que a vida é isso aí, a vida é imprevisível. Então, mas aí se você tiver capacitado, você tem grandes chances de ter sucesso. Então eu estudei pra caramba, para competir com meus alunos, para inspirar os alunos a fazer vestibular. Eu fui lá fazer vestibular com os caras e, por Deus maravilhoso que ama os loucos e protege, passei em primeiro lugar. Uau! Isso é inspiração. Eu tirei maior onda com os caras, E o diretor falou assim, eu não queria fazer vestibular, mas estava brincando com os alunos. E aí eu pensei em rasgar a folha quando os meninos me escreveram, porque eu cheguei na sala, um baixo astral danado na sala, falei, gente, o que está acontecendo? Professor, o vestibular está chegando aí e tal. Eu falei, mas isso é normal? Vestibular chegando, nós estamos aqui preparando para ele, preparando para o vestibular, mas nós não estudamos não, professor. Eu falei, mas ainda dá tempo. E ele falou, dá tempo mais não. Eu falei, então acabou o mundo aí, fechou a escola. Eu vou fazer vestibular com você para mostrar que dá tempo. Aí o menino falou, duvido. A menininha, me dá essa identidade. Aí criou o clima, né? Aí eu naquela onda toda ali, eu falei, agora pegar esse clima e seguir viagem. Aí eu dei minha identidade, no outro dia me escreveram, me deram minha identidade e me trouxeram a inscrição. E eu pensei em rasgar aquilo, não vou fazer vestibular coisa nenhuma, já esqueci história, geografia, português, matemática, vamos fazer vestibular, tô ficando louco. E aí encontrei meu diretor, que me cumprimentou, falou assim, você é o cara, mano, você vai fazer vestibular com os meninos. Eu vou fazer o quê, rapaz? Você não pode mentir pra jovem, você vai ter que fazer vestibular agora com ele. Tem que ir. Você é o pai desses meninos. Aí eu fui lá e fiz vestibular. E passou em primeiro. Passei em primeiro lugar. Isso é uma inspiração. Mas eu estudei, obrigado. Isso é uma inspiração. Os meninos... É possível. Pode parecer... É o exemplo. É o exemplo. Os exemplos arrastam, né? As palavras ecoam. Exatamente. Você falar, é a diferença entre inspirar, né? Você tá lá em cima gritando, vai galera, é possível. É uma coisa. Você entra no meio da galera e fala, gente, vamos fazer isso acontecer? Vamos juntos. Vamos juntos nessa? Fantástico. Aula sábado, domingo, vamos juntos. E para encerrar esse bate-papo nosso, eu abri aqui uma página do teu livro, na página 44. Isso não foi combinado. Não. Eu vi você abrindo aqui agora. Abriu aqui agora. Aleatoriamente. Algo só é impossível até que alguém duvide e acabe provando o contrário. Não é lindo? Que louco. Louco, isso rapaz. É louco. Isso aqui, é louco. Júlio Verne escreveu 49 livros maravilhosos que inspirou a humanidade. Os livros inspiraram a humanidade. E dentre um deles tinha da Terra à Lua, né? Que era... Ele explicou como é que se constrói uma nave e etc e tal. E um cara leu aquilo ali e fez a nave espacial. Então você veja bem, um livro muda uma vida. 3 coisas mudam a vida do ser humano: um livro, uma conversa e uma viagem. Então, o engenheiro Arthur Clarke, ele morava em Londres e Hitler bombardeava Londres. E ele ficava assim, pô, mano, essa bomba vai cair na minha cabeça uma hora aqui, ó. Essa bomba vai cair na minha cabeça uma hora aqui. Eu tenho que... Como é que essa bomba vai cair? Hoje pode cair na minha casa. Hoje eu não sei onde a bomba vai cair, mas no futuro saberemos, porque haverão satélites. Olha o papo do cara. Ele escreveu um texto, ele como era engenheiro, ele calculou a distância que um satélite estacionário deveria ficar, um geoestacionário. Ele calculou tudo isso e lançou numa revistinha, sabe essa revista de médico que fica lá no consultório? Ele colocou numa revistinha lá. Um cara leu aquilo ali, gostou da ideia e falou, pô, eu vou fazer esse trem aí. Ele fez o satélite, por isso que a órbita do satélite chama órbita Arthur Clarke, porque ele inspirou o camarada e o camarada fez o satélite. Por isso a gente tem um Google Maps. O Google Maps, sei lá de cima, você sabe se você entrou na rua errada, por causa de uma bomba de Hitler. Isso não é possível, mano, velho. Você vem entendendo como é que tudo se casa? Então, olha só que linda a tecnologia e a ciência, a física. Perfeito. O cara Exato. calculou a altura para ele ficar lá estacionário para olhar para o mesmo ponto da Terra. Então, toda hora que você olhar para cima, está lá o satélite. Ele corre mais do que a Terra, porque a Terra está girando aqui embaixo e está girando mais rápido lá em cima. Então, o que a gente percebe é que todas as coisas estão coligadas, estão linkadas.
Nada está separado. Então, o camarada fala assim, mas e a Lua? É muito difícil construir, saber o que está acontecendo na Terra. Eu aqui sei o que está acontecendo. O exército americano, neste momento, ele sabe todas as coisas que acontecem no planeta. Em todos os pontos da Terra ele sabe. E ele sabe instantaneamente. A gente sabe 2 dias depois, mas o exército americano sabe na hora. Porque eles só passam aquilo que depois de 2 dias, aí você até já perdeu até o interesse para aquilo. Mas se quiser olhar, tá lá, no Google, você consegue encontrar. Mas você fala assim, mas isso é impossível, cara. Não. Não é. Pode parecer improvável, mas impossível não é. Não é impossível. E tem sempre alguém que vai lá e faz e mostra que não é impossível. É que nem a piada do sapinho que era surdo. O sapinho vai subir numa montanha lá, todo mundo dizendo, não vai subir, não consegue. E o sapinho foi lá e subiu. Aí depois percebeu que ele era surdo. Muito bom. Entendeu? Muito bom, professor. Pra gente encerrar, deixa uma mensagem para os nossos ouvintes, as pessoas que vão assistir esse podcast perfeito que a gente teve aqui hoje. O nosso professor Pachecão deu uma mensagem de inspiração, desenvolvimento, carreira e sucesso. Meu querido Gerson, olha, eu sempre digo para os amigos, e essa lei eu também levo para mim, nós só fazemos 2 coisas na vida. Uma é morrer, a outra é escolher. Escolha o que você quer. Essa vida é uma passagem, essa vida é rápida. Então escolha, tudo é feito de escolha. Você pode escolher, você está na rua, você pode escolher ir para casa ou para um boteco. Você pode escolher ir para a igreja, é tudo escolha. Você pode escolher ser triste ou ser alegre. Você sorri. Quando você sorri, você manda para o seu cérebro a informação. Não é só o cérebro que determina que o corpo vai sentir, não. O corpo determina para o cérebro o que ele quer sentir. Se você quer ser feliz, você manda, sorria, que o cérebro vai mandar serotonina para o corpo todo e você vai sorrir, você vai se sentir leve e bem. Então, escolha. E nessas escolhas que você tomar, você precisa saber que você precisa gastar energia para fazer a coisa andar. Então você precisa de dedicação, você precisa de estudar, você precisa de conhecer as tecnologias, você precisa conhecer as ferramentas disponíveis que existem no mundo para você fazer uso delas para chegar lá. E para chegar à Terra Prometida, é preciso atravessar desertos. Exatamente. Como Deus fez com o povo que estava lá no Egito. Deus falou assim, gente, filho meu não vai ficar sofrendo aí não, hein? Vão tudo para a Terra Prometida, terra do leite e do mel. Terra da abundância. Exato. Mas não pegou na mão, a galera levou lá não. Ele falou, vai atravessar esse desertozinho, é coisa rápida. Ali logo é 6 quilômetros. O povo caminhou 40 quilômetros. Você entendeu? Mas por que o povo caminhou 40 quilômetros? Porque ninguém chega à Terra Prometida com cabeça de escravo. Uau. Você não chega à sua conquista se você tiver com cabeça de escravo. Ou seja, fantástico. Se você não vai ser empresário com cabeça de empregado. Exato. Você, para ser empresário, você tem que mudar a sua cabeça. Você tem que transformar a forma de ver o mundo. E você, para mudar a visão de mundo, você tem que mudar a visão dos relacionamentos. Uau. É tudo com você. Fantástico. Então, a escolha é sua. E depois de feita a escolha, tome a decisão, trabalhe, se esforce, você chega lá. Fantástico. E professor. Relacionamento. Perfeito. Ame as pessoas. Exato. Perfeito. Excelente. A sensação é a vontade de continuar batendo esse papo, trocando essa ideia. A gente teria tempo aqui o suficiente, assunto suficiente para poder discorrermos sobre o sucesso ser pura física. Muito bom. Já que a vida ela é feita de escolha, escolha dar um like no nosso vídeo e nos seguir nas redes sociais, @Faculdade Ibra. Um grande abraço a todos. Professor Pachecão, muito obrigado. Obrigado, meu querido Julião. Obrigado. Obrigado, amigos que nos acompanharam aí, os amigos que estavam juntos, e vamos continuar juntos. Se ligue, clique e vamos continuar. Vamos juntos. Vamos no seguinte. Isso.